Bom dia, irmãos, graças e paz. Todos acordados, realmente. Bem, irmãos, hoje dando continuidade à aula que nós começamos na semana passada, como bem falou o pastor Mateus, né, esse grande cenário que esse texto, não só o texto bíblico mostra, mas também o livro que nós estamos adotando, o Drama das Escrituras, ele mostra como sendo uma parte de uma história maior, né, a qual nós também estamos inseridos. Então é muito importante a gente perceber essa forma de Deus lidar com o homem, né, desde a formação de um povo, né, através de Abraão. Como nós falamos na aula passada, não foi apenas um povo escolhido por Deus, mas um povo criado por Deus. E isso é muito interessante porque Deus resolveu tratar dessa forma para com a humanidade, né? Às vezes a gente pensa a história de Israel como sendo a história de um povo apenas, e não é. É a história de Deus para com a humanidade e a forma como Deus lidou com a humanidade. Na sua progressão, né, a gente fala que Deus é um Deus revelacional, ou seja, vai se revelando para com o homem, e isso ele faz de acordo com também o desenrolar da história. Tá? Então, por exemplo, só para você entender um pouco disso que eu estou dizendo, quando a Bíblia diz, né, quando Abraão, que nós falamos na aula passada, foi sacrificar o seu filho, né, Isaque, e naquele momento ali, ele disse, nós iremos adorar, né, e voltaremos, né? E naquele momento em que ele foi sacrificar Isaque, diz que Deus, o anjo aparece, diz que Deus proveu, né? Então essa expressão que Deus provê, Deus proverá, ela passou a ser conhecida, né, na história bíblica, teológica, a partir daí. Tá? E a gente conhece várias coisas em relação a Deus quando a gente olha da história para trás, né, do momento que nós estamos hoje para trás. E eles estão vendo a Deus se revelando, como Deus se revela ao longo da história, sendo efetivamente desenrolada. Então o rei escolhe Israel. Pode passar o próximo. Isso também é mais um pouco para frente. Pode passar também. Falamos sobre isso do dilúvio, relacionamento de Deus com Abraão. Pode passar também. O êxodo, a formação de um povo. Israel é formado por um ato poderoso de Deus. Pode passar também. Pronto, até aí. Então, Deus cuida dos seus, né? E nesse êxodo, grande êxodo, a palavra êxodo significa saída. Nesse êxodo do povo, não apenas do livro Êxodo, tá, gente? É bom a gente contextualizar o que significa êxodo. Êxodo é justamente a saída do povo de Israel, né, desde o Egito, onde estava sendo escravizado, voltando um pouco. Você pode voltar um pouquinho para aquela linha do tempo? Acho que uns 2 ou 3 slides atrás. Aí. Então, nós falamos aqui na outra aula, né, sobre o dilúvio, depois os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e depois chegamos até Moisés. Né? Moisés é o grande libertador, o grande legislador para o povo hebreu. Certo? Por que isso aqui é interessante? Porque com Moisés, esse povo, né, que foi formado a partir dos patriarcas, ele começa a ter mais uma identidade de povo. Certo? Esse povo ele foi gerado através de Abraão, depois Isaque e Jacó, depois as 12 tribos, né, os filhos de Jacó, ou os filhos de Israel, por isso que são chamados dessa forma. E a partir daí, então, esses filhos de Israel, eles são acolhidos na terra dos egípcios. Né? Como vocês já sabem bem, a fome que veio sobre a terra, José era agora vice-governador do Egito, podemos dizer assim, e ele então chama todos os filhos de Israel para serem abrigados na terra do Egito, na terra chamada Gósen. E quando eles estão ali, né, os anos vão se passando, e a Bíblia diz, então se levanta um faraó que não conheceu a José, certo? E esse faraó agora começa a subjugar o povo, porque tem medo, né? É um povo muito numeroso, e se um inimigo vier nos atacar, e esse povo agora se unir a nossos inimigos, nós vamos perder. Então o que a gente deve fazer? Vamos subjugar o povo, né? É como quem diz assim, vamos mostrar para eles quem é que manda. Né? E quando eles fazem isso, o povo passa momentos muito tensos, terríveis de escravidão, começam a clamar a Deus por um libertador, e Deus então levanta ninguém menos do que Moisés, né? Agora é interessante, irmãos, como Moisés ele é preparado, né? Ele foi um hebreu que nasceu de um povo hebreu, mas ele foi criado pelos egípcios, né?
Então Moisés tinha algumas habilidades, digamos assim, que os outros naturalmente não teriam, né? Como acesso à cultura, acesso à escrita, mesmo que seja a escrita antiga, certo? É por isso que Moisés teve capacidade, inclusive, de escrever, né, legislar, escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, né? Como o judeu também conhece como Torá, tá? Pode voltar para lá, para aquele slide. Então chegamos, né, o povo de Israel agora está saindo da terra prometida, né, e indo agora peregrinando até o local onde Deus quer que eles cultuem ao Senhor, seja a terra que eles vão se estabelecer. Nesse ínterim, né, nesse momento de viagem, aí, né, peregrinando, numa viagem que duraria alguns dias, normalmente, eles demoraram 40 anos, né? Aí você pode dizer, mas por que, pastor, 40 anos? Porque eles teriam um propósito. Deus queria que toda uma geração, e uma geração para a linguagem hebraica, são em torno de 40 anos, tá? Então, cada 2, 3 gerações é 40, 80, 120 anos, tá? Então, 40 anos é um tempo de uma geração toda ser exterminada e uma outra geração entrar, né? Se nós vemos isso em relação a relatos bíblicos, quando eles vão espiar a terra, por exemplo, eles veem que 10 dos 12 espias dizem, não, aquela terra não dá não, né? Os povos são muito grandes, nós somos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também somos aos olhos deles, né? Ou seja, uma visão totalmente pessimista, não tem como a gente ganhar esse povo, certo? E enquanto Josué e Caleb, né, eles olham e dizem assim, não, a terra boa que mana leite e mel, né, trazem cachos ali de uvas, né, que 2 homens precisam carregar um cacho de uva, e coisa assim realmente fora do normal, tá? E aí eles entram nesse dilema, pela aquela provocação que houve a partir dos 10 para com o povo, dos 10 espias, eles desanimam ali e Deus resolve dar cabo de toda uma geração, certo? Por isso 40 anos no deserto para que essa geração toda feneça, morra, e então entre uma nova geração, certo? Uma geração preparada por Deus, né? Forjada literalmente, né? No calor do deserto, tá? E nesse momento agora, Deus agora entra, leva Moisés para alguns encontros no cume do monte, né? Nesses encontros, Deus faz algo espetacular, tá, gente? Esse algo espetacular é dar a Moisés 10 ordenanças para o povo, né? Que seria a base de toda a legislação com o povo, certo? Dos 10 mandamentos, escritos pela mão de Deus, né? Em tábuas, e Moisés então tem agora algo, né, que não apenas esclarece quais são as ordenanças do povo, mas algo que Deus estabeleceu diretamente de Deus para com o povo, né? Isso é muito interessante, né? A gente não sabe, viu, gente, como seria esse escrito pelo dedo de Deus. O texto diz assim, né? Alguns pensam que é o dedo mesmo, né? Deus pegou assim, escreveu na parede, viu uma mãozona lá e... Mas isso é o que a gente chama na teologia de antropopatia. É atribuir... antropomorfia, é atribuir uma forma humana para Deus, né? Há várias passagens bíblicas que falam dessa forma. Por exemplo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Parece que Deus tem muitos olhos, né? Tem olhos, tem milhares e centenas de milhares de olhos, né? Ou, por exemplo, a terra é escabelo dos pés do Senhor, né? Ou ainda, né, Deus estendeu os céus a palmos, como diz lá em Jó. Parece que Deus estava literalmente assim, né, estendendo os céus. Então, essa linguagem é só para você entender a grandeza de Deus mediante algumas situações, tá? Então, se os céus é o trono de Deus e a terra, escabelo dos seus pés, então você imagina um ser muito grande, entende? É para você ter essa dimensão imaginativa em relação a esses textos. Porque senão Deus também teria, além de muitos olhos, asas, né? Deus ele nos esconde debaixo de suas asas e assim por diante, tá? Mas são atribuir formas humanas ou formas conhecidas a Deus. E nos 10 mandamentos é uma coisa muito interessante. Deixa eu aproveitar, né, como eu já disse na semana passada, e o pastor Mateus reiterou hoje também, a participação, né? Então, lembrem que vocês podem perguntar, já, tá, gente? Em qualquer momento, podem perguntar. E quando vocês não perguntam, eu pergunto, tá? Então, por exemplo, segundo o Novo Testamento, não o Antigo, mas o Novo Testamento, quem lembra qual é o primeiro grande mandamento que Jesus falou? Como é? Pode falar. Amar a Deus de... Só?
Não, o primeiro, esse já é o segundo. Por aí, já chegou um pouco mais longe. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E há um outro texto também que diz com todo o teu entendimento. Acrescenta ainda o entendimento, tá? Por que isso é interessante? Né? Porque esse, Jesus falou, é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. Aí nós vimos de cara três formas de amor, certo? O primeiro é o amor para com Deus, o segundo é o amor para comigo mesmo, e o terceiro, o próximo, como eu me amo. Certo? Amém? Muito bem. Por que isso é importante, gente? Porque isso é o resumo dos 10 mandamentos. Tá? Os 3 primeiros mandamentos fazem menção entre a nossa relação para com Deus. Tá? Se você abrir lá em Êxodo, capítulo 5, vamos abrir um pouquinho, irmãos. Aqui é a escola bíblica, né? Vamos abrir a Bíblia. Os primeiros fazem relação entre o homem e Deus. Então, Êxodo 20, ou Deuteronômio 5 também, tem o decálogo, ou os 10 mandamentos. Alguém pode ler aí do verso 1 até o verso de número 7? Amém. Veja só, irmão, que coisa interessante, né? Então, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Então, há uma proibição clara, velada, que Deus não admitiria que aqueles que adorassem a Deus adorassem também a outros deuses, tá? Mesmo não sendo deuses. Filosoficamente falando, o conceito de haver de mais de uma pessoa na divindade, ou seja, mais de um Deus, é absurda. Tá? Porque, veja só, vamos partir de um princípio, tá, irmão? Para a gente entender, não apenas ler. Eu sempre gosto de dizer aos meus alunos que a gente ainda não pode ler a Bíblia assim, né? Feito uma lagartixa. A gente que lê a Bíblia e faz amém, amém, glória a Deus, aleluia, né? E não entendeu nada, né? Mas a gente tem que entender o que é que a gente realmente está lendo, tá? Por exemplo, o conceito de haver de mais de um Deus, ele é absurdo, tá? Porque o que é Deus? O que é ser Deus? Alguém poderia dizer em poucas palavras? O que é ser Deus? A gente falou na semana passada sobre o que é ser humano. Estão lembrados? Característica de um ser humano. E um ser divino. O que significa ser divino? Supremo, certo? O que mais? Se eu falar de atributos, você vai entender melhor, associar melhor, né? Com as coisas de Deus. Atributos são características, tá, gente? Quais são atributos de Deus? Onipotente. Veja só, a terminação omni significa tudo ou todo, né? Então, onipotente significa aquele que pode todas as coisas. Onisciente, que sabe todas as coisas, e onipresente, que está em todo lugar. Tá? Então, são 3 clássicos que a gente fala logo, né? O que mais? Vamos lá, gente? Não só Lore, não. Vamos lá. O que é que Deus é? Quais são os atributos de Deus? Diga a primeira coisa que vem na sua mente. Soberano. Muito bem. O que mais? Pai da eternidade, significa que ele é eterno. Muito bem. O que mais? Ora, vamos pegar esse termo, tá? Eternidade. Nós não entendemos bem isso racionalmente, tá? Porque tudo que nós entendemos de uma forma muito clara, a gente faz associações, tá? Vou dar um exemplo para você. Adriano, como é um
um boi selvagem, por exemplo. Né? Se eu falo um boi selvagem, você já tem uma ideia de um boi na sua mente. Né? Quando você fala um boi selvagem, talvez você pense num boi mais peludo, uma coisa assim, mas você já causou uma associação com algo que você conhece. Tá? Se eu falar um peixe-boi também, aí você vai também associar de alguma forma. Tá? Se eu falar um termo, um animal que talvez você não conheça, né? Vou falar para um ornitorrinco, talvez alguns conheçam, outros não. Né? Aí você pode até pensar, não, eu conheço, já vi uma imagem dele, uma ilustração quando era pequeno, ou um desenho que tem animado, mas o fato é que você vai associar alguma coisa. Se você não tiver ideia do que eu estou dizendo, você não vai ter uma clara associação. Quando a gente fala de eternidade, a gente cai nesse mesmo problema. Porque a gente não conhece nada que seja eterno. A gente tem uma ideia do que é eternidade, mas para a gente entender alguém que vive para sempre e sempre viveu, não teve início, né? É por isso que muita gente às vezes vai perguntar, Adriano, professor, me diga uma coisa, quem foi que criou Deus? Eu já ouvi essa pergunta inúmeras vezes. Né? Isso é clássico porque a gente tem a ideia da finitude na nossa mente e a gente tem uma ideia mais anuviada de eternidade, mas a gente não sabe exatamente o que é. É como perfeição, que é outro atributo de Deus também. A gente não tem uma ideia clara o que é perfeição. Certo? Porque a gente não vê nada perfeito. Perfeito mesmo não. Né? Então, esses atributos de Deus, eles mostram que a gente conhece quem é Deus. Né? Tem até uma música que diz assim, do crente ao ateu ninguém explica a Deus. Né? Isso é teologicamente errado, viu, gente? Nós conseguimos explicar Deus sim, nós não conseguimos definir Deus totalmente, mas, na verdade, a gente não consegue definir nada totalmente. Certo? Se, por exemplo, você perguntar para mim, pastor, como é Vinícius, por exemplo? Eu vou dizer Vinícius, algumas características dele. Né? Tem cabelos pretos, até agora. Né? E vou dar características sobre a altura dele, né? Sobre a aparência, cor da pele, o jeito que ele gosta de vestir, coisa do tipo. Tá? Mas, veja bem, eu vou dar algumas características dele. Se eu perguntar a ele mesmo, defina você, ele vai dizer algumas coisas, tem hora que ele vai parar, e alguém pode até dizer, mas você também é assim, assim, assim. Por quê? Porque a gente não define de uma forma de exaurir tudo sobre alguma coisa. Isso é importante, tá, gente? A gente entender, tá? Então, quando eu falo sobre Deus, primeiro Deus diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Aquele não haverá outro que você vai reconhecer como. Veja bem, entenda bem isso aqui, viu, gente? Olha para cá um pouquinho. Não, você não deve reconhecer nenhum outro ser como onipresente, onisciente, onipotente, soberano, perfeito, eterno, infinito, imutável, certo? Aquele que ouve as suas orações, aquele que age para você num outro plano, um plano espiritual. Você não deve reconhecer nenhum outro como eu sou. Estão compreendendo? Não ter outros deuses é você não dar ouvidos a outros, não reverenciar a outros, assim como você deve fazer a mim, diz o Senhor. Tá? Quando eu coloco a minha vontade, por exemplo, acima da vontade de Deus, eu estou também idolatrando. Tá? Quando eu coloco as prioridades do meu filho, por mais que eu ame ele, eu o ame, mais do que a Deus, eu estou idolatrando ele. Certo? Ter outros deuses diante de mim significa isso. Então é importante a gente ler e entender. Aí tem assim, amém, não vou colocar nenhum deus. Aí na sua casa pode não ter imagem de escultura, pode não ter nenhum desenho de uma divindade, de Osíris, de Ra, de outros deuses aí. Mas você pode ter isso no seu coração, tá? Como muitas pessoas têm no dia de hoje. Aí eu vou falar da Bíblia para algumas pessoas que dizem não acreditar em Deus, ou até alguns que dizem acreditar em Deus. Aí diz assim, olha, mas a Bíblia diz assim, não, mas eu não concordo não com isso não. Certo? Quando ela está dizendo isso, gente, ela está dizendo o seguinte, a minha vontade para mim está acima do que você está dizendo. Mas eu estou dizendo que está na Bíblia, assim, mas não tem nada não. Vai estar acima do mesmo jeito. Tá? Então ela está colocando Deus assim, a sua vontade acima da vontade de Deus. Tá? O segundo texto, o segundo mandamento, melhor dizendo, o verso 4 diz, não farás para ti imagem de escultura ou seja, não faça imagem de escultura com o objetivo de adorar essa imagem. É outra pergunta que muita gente faz, né? Será que é errado fazer imagem de escultura?
certo? Uma obra, por exemplo, é errado isso, né? O texto, ele atrela uma coisa a outra. Você não deve fazer imagem de escultura com o objetivo de adorar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, uma pergunta para vocês entenderem bem isso, tá? Digamos que tinha uma mesa que estava sendo usada num centro espírita, num terreiro de Umbanda. Pronto, para alguns que ficam mais... num terreiro de Umbanda, tá? Você pegaria, de repente, desfez o terreiro de Umbanda, né? Só uma mesa belíssima, né? Uma mesa clássica, uma mesa que vale muito. Alguém chegava para você e dissesse assim, olha, eu estou lhe dando essa mesa. Mas só tem uma coisa, né? Ela fazia parte desse outro local de culto lá. Você colocaria essa mesa dentro da sua casa, sim ou não? E por quê? Tem gente que tá fazendo assim. Não sei. Pode falar, pode falar. Certo. Uhum. Depois ele estava em paz. Amém, graças a Deus. E aí, irmãos, você colocaria dentro da sua casa, sim ou não? Muito boa sua colocação, Ricardo. Deixa eu aproveitar isso que você falou e desdobrar um pouco mais sobre isso, tá? Eu falei de uma mesa, tá? Mas deixa eu colocar um exemplo de uma imagem que estava do lado da... Né? Aí a pessoa faz assim, olha, eu gosto muito dessa imagem, para mim tem um valor inestimável. Eu queria dar a você, que eu gosto muito de você, queria dar a você essa imagem. Você levaria para dentro da sua casa? Não, por quê? Não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado ainda, tá, gente? Vou falar ainda, mas eu quero que vocês falem primeiro. E aí? Hum. Sim. Pronto. Bem colocado também, cara. Veja só. Então, sim, sim, tá certo, certíssimo. Uma boa comparação. Veja só. Há uma diferença, gente, de um objeto de culto para o culto e de um objeto que fazia parte do culto. Certo? Ok? É importante a gente diferenciar isso. Ok? Então, uma mesa que servia para um propósito, mas era uma mesa, não deixou de ser mesa. Entende? Certo? É bom a gente diferenciar uma coisa da outra. Quando eu atribuo uma imagem, normalmente as pessoas veem algo por trás da imagem. Não é a imagem em si, mas o que ela representa. Tá? Então, da mesma forma, quando Deus diz para não fazer imagem de esculturas, para você adorar essa imagem, certo? Isso está atrelada ao objeto, a algo que ele representa. É por isso que Deus proíbe. Entende? Então é por isso que a gente deve ter claro o que é que Deus está dizendo aqui. Primeiro, não ter outros deuses, é essa questão de entender quem é Deus e como eu devo reverenciar a Deus e nem a um outro semelhante a ele. E mais de escultura é o que ela está ali, a escultura em si, o que ela representa. Tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, é não banalizar, né? Que isso não vulgarize. Para você ter ideia, isso foi tão levado a sério pelo judeu que ele basicamente ele extinguiu, né, do conceito geral
qual seria de fato o nome de Deus, né? No hebraico são 4 letrinhas, né? Que no nosso português seria YHVH, certo? Que fica dessa forma, fica realmente pronunciável. Ninguém vai conseguir pronunciar essas 4 letras assim, tá? Aí, para ficar de uma forma mais pronunciável, a gente associa a outros nomes também, como Adonai e outros, aí fica Yahvé ou Jeová, tá? Mas isso é justamente a junção desses nomes. Por quê? Porque o judeu te levou muito a sério dessa questão de não banalizar, falar o nome de Deus de uma forma vã, certo? Para não cair nesse mandamento aqui. E hoje a gente vê das mais diversas coisas absurdas possíveis e imagináveis, né? Quando fala a respeito do nome de Jesus, por exemplo, né? Eu vou ali, vou fazer uma fezinha, né? A Mega Sena está acumulada, vou fazer uma fezinha ali, em nome de Jesus eu vou ganhar. Danou-se, né? Aí o nome de Jesus parece que virou abracadabra para alguns, tá? Um passe de mágica, certo? E a gente deve reverenciar da forma devida. O 4º mandamento, gente, para a gente não se alongar muito aqui, tem muita coisa ainda para falarmos, ele fala sobre guardar o sábado. Aí, interessante, os 3 primeiros é o dever do homem para com Deus, o 4º é o dever do homem para consigo mesmo, certo? Aí fala também sobre a dignidade do trabalho, 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás, tá? Então o homem tem esse dever para consigo, não pode, né, trabalhar ininterruptamente, isso vai fazer mal para você, vai fazer com que você não busque a Deus da forma devida, tá certo? Que começou a ventilar muito aqui, não sei se alguém pode ajudar aqui, tirar um pouco o vento aqui de cima. Tem um controle aqui em cima, não sei se é esse. Obrigado, Jim. Então, gente, esse 4º mandamento é algo também, certo? Ao contrário do que alguns pensam que foi abolido, né? O princípio ele permanece ainda, tá? Hoje, por alguns não observarem isso, começa a ter alguns outros problemas, inclusive psicológicos, emocionais, tá? Como, por exemplo, burnout, né? Burnout é um problema quando você trabalha demasiadamente, ininterruptamente, você pode ter alguns problemas emocionais nesse sentido, tá? Então, o certo é você ter seus momentos, durante a semana, pare, né, um momento, normalmente, para nós, culturalmente, apesar do nosso calendário não ser, mas culturalmente, o domingo é o 7º dia. Né? Não é assim? Como é que começa sua labuta, seu trabalho, né? Você vai correr atrás da bolacha a partir de que dia? Na segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, normalmente tem gente que trabalha de segunda a sábado. Não é assim? Certo? E no domingo você descansa. Então, na cultura nossa, nós trabalhamos 6 dias, certo? E folgamos 1. Até nas escalas de trabalho também há o máximo, que é 6 por 1. Certo? E é bom a gente entender isso, né, culturalmente. Se a gente olhar isso na história cristã, né, a igreja cristã também, o que aconteceu? Né? No dia que o Senhor ressuscitou, esse passou a ser chamado Dia do Senhor. Tá? Então, o dia do Senhor, que os cristãos começaram a se reunir a partir da ressurreição de Cristo, foi o domingo. Tá? Então, você vai ver várias passagens no Novo Testamento falando o dia do Senhor, o dia do Senhor, é o dia que o Senhor ressuscitou. Tá? Muito bem. E os 6 últimos mandamentos, gente, a gente falou dos 3, falou do 4º mandamento, agora dos 6 últimos. Né? Os 6 últimos são mandamentos bem interessantes também. Honra teu pai e tua mãe, versículo 12. Não matarás ou não assassinarás, tá, gente? É importante a gente salientar a diferença aí. Não assassinarás, você não deve matar deliberadamente a outro. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, bem nenhum, nem a mulher do teu próximo. Bem, esses 6 mandamentos aí fazem menção do dever do homem para com o outro, ou seja, a civilidade. Certo? Por quê? Porque naquele momento ali, o governo de Deus para com o seu povo, o povo criado por Deus, voltando, né, para quem está chegando ou não teve na aula passada, o governo de Deus para com o povo, acho que não ficou muito bom ainda não. Vocês podem botar para baixo aquelas aletas, porque senão daqui a pouco eu vou estar sem voz. Então, gente, o governo de Deus para com o povo dele era um governo teocêntrico. Isso quer dizer que não só hoje há uma separação grande em relação àquilo que a gente deve fazer de uma forma... eu sou crente, né? Eu vou para a igreja dia tal, só que eu também faço isso. A gente faz uma cisão entre o secular e o que é sagrado, né?
Em outras religiões faz isso de uma forma mais contundente ainda, né? Eu lembro quando eu era católico, e eu posso falar isso de uma coisa que eu vi, tá, gente? Não falando das religiões de uma forma geral, mas eu lembro que uma vez estava na igreja católica, eu pequeno, né? E o padre fez assim, não, olha, dia tal vai ser a missa, parece que era a missa do Corpus Christi, né? Mas a gente vai colocar, ao invés de colocar a missa, começar a tal horário, a gente vai começar mais cedo a missa. Por quê, gente? Porque depois de 9 horas da noite vai estar todo mundo bêbado mesmo, então vamos começar mais cedo a missa. Então, essa ideia do santo e profano, a gente não deve ter, tá? Tudo que nós devemos fazer, toda a nossa vida, assim como era a ideia também de Deus trazer essa consciência para o homem, era para que o homem entendesse que a vida dele não devia ser separada entre aquilo que é litúrgico e aquilo que é não sacro, né? Ou secularizado, certo? A gente deve entender que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Amém? Então, por isso, aí se resume também naquele segundo grande mandamento. Pode passar o próximo. Deus e Israel. Então, Deus começa a ter uma relação com Israel, né, de proximidade, né? Dentre as vezes que Moisés subiu ao monte, por exemplo, em alguns momentos Moisés tinha um contato com Deus tão intenso que às vezes Moisés descia do monte com um rosto resplandecente. E aí as pessoas ficavam com medo, né? Meu Deus, o que é isso? A ponto de Moisés, né, depois o brilho ia apagando mais do que vinha na face de Moisés. Moisés às vezes cobria com um paninho para que as pessoas não associassem como se Deus estivesse se afastando dele, coisas desse tipo, tá? E nem ficasse assustado com o brilho do rosto dele. Então, por que isso é interessante, irmãos? Porque Deus, ele é um Deus relacional. Deus, ele quer relacionar-se conosco. Deus não é um Deus que simplesmente criou a terra e se isentou de toda a criação. Não, Deus é um Deus que ele gosta, ele aprecia, ele estimula, ele demonstra que a gente precisa relacionar-se com ele. Pode passar o próximo. Por isso, Deus também tabernaculou com o seu povo. Pode passar. E aí vem algo bem interessante, tá, gente? Como eu falei inicialmente, nós estamos falando sobre o grande êxodo, né, que aí está abarcado nos livros de... A gente já falou na semana passada sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? O livro de Êxodo vai falar o princípio dessa saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Levítico é onde as ordenanças, né, em relação a como devem se proceder, desde sacrifícios, festas, toda a liturgia em si, como eles deveriam fazer. Tudo tem um propósito específico, certo? Levítico, Números, aí vem os grandes recenseamentos, as genealogias, para um livro muito cansativo, mas lembre que tudo é palavra de Deus, tá, gente? Tudo tem realmente seu propósito. Inclusive, falando de propósito, veja que coisa interessante. Quando a gente vai ver os evangelhos, tá? Vamos fazer um paralelo em relação aos evangelhos agora, tá? Cada evangelista escreveu com um propósito específico o seu evangelho para um público específico também. Tá? Isso é bem curioso. Há o que a gente chama de divergências em relação à escrita, e isso é também muito importante para a gente. Por quê? Veja só, hoje, se a gente pegar a polícia, né, em relação a acontecer um crime, um exemplo, aqui na frente, e a polícia vem perguntar o testemunho de algumas pessoas que viram o que aconteceu. Se o testemunho das 3 pessoas ou 4 pessoas, digamos, que viram aquilo ali foi exatamente igual, gente, o policial já deduz o quê? Essa história foi contada, foi ensaiada entre eles para contar exatamente igual. Certo? Digamos que veio um carro aqui e atropelou 3 pessoas. Tá? Uma pessoa vai dizer assim, rapaz, veio um carro vermelho, uma alta velocidade aqui, e atropelou 3 pessoas aqui e saiu correndo. Né? E só tinha uma pessoa dentro do carro. Outro só vai dizer assim, chegou uma Ferrari aqui, né? Veio aqui, atropelou algumas pessoas no meio da rua e saiu. Né? Veja que o relato tem algumas diferenças, ou que a gente chama também de discrepâncias no relato. Né? Se chegar outra pessoa vai dizer assim, olha, veio um homem barbudo, com a camisa amarela, né, dirigindo um carro vermelho, que eu não lembro qual foi, deve ser uma Ferrari, um Jaguar, não sei bem. Ele entrou na rua, passou por cima de várias pessoas, 2 pessoas saíram feridas e 3 foram atropeladas e morreram. Certo? Ou seja, um foi mais minucioso em uma determinada forma, o outro foi atento para outros detalhes. A mesma coisa acontece também nos evangelhos, tá? Isso que é importante a gente entender, tá, gente? Essas discrepâncias, elas fortalecem, elas dizem que o texto é mais autêntico ainda, e não o contrário. Certo? Porque são óticas diferentes e eles escrevem com um propósito diferente. Por exemplo, Mateus ele escreve com o propósito de mostrar Jesus sendo rei.
É por isso que você vai ver em Mateus coisas que você não vai ver nos outros evangelistas. Por exemplo, ele divide em 5 partes de sermões do reino. Tá? Marcos vai mostrar Jesus como sendo servo do Senhor. É aquele que não para de fazer as coisas. É por isso que é uma palavrinha grega no que Marcos fala, que é eutus. Jesus estava curando aqui, imediatamente saiu para fazer tal coisa, e fez, né, libertou ali, imediatamente saiu para fazer outra coisa. Esse imediatamente é eutus no grego. Né? Ele é um servo incansável do Senhor. Já Lucas, ele quer mostrar Jesus como sendo filho do homem. Certo? E é uma coisa interessante, se você comparar a genealogia de Mateus, de Jesus em Mateus, e a genealogia de Jesus, aí por isso que eu estou falando disso agora, tá, gente? A gente fala em genealogia. A genealogia de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus em Lucas, é interessante. De Mateus, né, ele vai de Jesus até Abraão, porque quer ligar Jesus como sendo filho de Abraão. Entende? Já em Lucas, não, ele vai até Adão. Por que até Adão? Porque quer ligar Jesus como sendo filho da humanidade. Certo? Como todos nós somos também. Certo? Como Lucas escreveu para um povo que era grego e também romano, então o propósito desse livro, né, do evangelho dele, é justamente ligar Jesus não só a um povo local, mas à humanidade como geral. Né? Ele era homem como eu e você, mas não era só homem. O evangelho de João, né, vai trazer Jesus como sendo filho de Deus. Tá? Então, rei, servo, filho do homem, filho de Deus. Certo? Então, falando de genealogia, algo que a gente às vezes despreza, veja como é importante a genealogia em Lucas. Tá? Então, é por isso que a gente deve fazer essas associações também. Tá? Então, gente, trazendo esse contexto aqui, Deus é um Deus relacional. Sendo um Deus relacional, o que foi que ele fez então? Ele agora não apenas estava dizendo que o povo devia andar pelo deserto, e tem um momento que Moisés ele entra em conflito consigo mesmo e transmite isso a Deus. Se o Senhor não estiver conosco, não me faça sair desse lugar. Eu só vou se o Senhor estiver conosco, realmente, conosco. Aí Deus diz, não, Moisés, vou mandar um anjo. Não. Eu quero que o Senhor esteja conosco. Aí tem aquela experiência, né, que Moisés vai para a fenda da rocha, vê as costas de Deus, mais uma parte ali de antropomorfia, tá? Não é que Deus, ele viu os cabelos de Deus, né, as costas, a calça jeans de Deus, né? Nada disso, tá, gente? Então é algo realmente para o homem entender que ele viu Deus passando, tá? Mas interessante aquilo ali é que depois daquele evento também acontece isso aqui, olha. Deus dá ordenanças, né? Saiu daqui. Pode voltar lá. Pronto. Deus dá ordenança, gente. E um terço do livro de Êxodo é como o tabernáculo deve ser construído. A tenda, né, como um todo. Né? Por que isso aqui é interessante? Porque mostra a importância que Deus dá a isso. E se Deus dá importância a algo, eu também devo dar. Certo? Deus tabernaculou, Deus habitou. Né? Isso é uma forma também de teofania, Deus se fazer presente para com o homem. Então Deus cada um tinha a sua tenda, as suas tendas aqui no arraial, e havia a tenda de Deus, que devia ser realmente diferente das demais tendas, bem maior, né, e com outros utensílios também, que a gente não vai dar tempo de entrar nesse detalhe. Tá? Mas é importante a gente saber que Deus, ele agora está caminhando junto com o seu povo, ele se faz dessa forma. É claro, né, que a gente não pode dizer que Deus estava apenas ali, né, porque Deus, dentre as coisas, atributos que vocês falaram, Deus é onipresente. Mas Deus quis mostrar que ele estava ali também. Havia um momento que isso aqui se enchia de fumaça, também mostrando que Deus estava ali, especialmente se manifestando ali. Tá? Alguma pergunta, dúvida até aí, irmãos? Tranquilo? Pode falar. Ana. Isso. Aí eu queria lembrar, no caso, em Mateus, Jesus foi retratado como rei. Isso. Porque ele era direcionado para os judeus. Para os judeus que tinham aquela expectativa messiânica, né, do Messias rei. Em Lucas, ele era para romanos e gregos. E Marcos, vamos na sequência. Marcos, ele era o servo, né? Então eles tinham bem essa ideia de não parar. O dinamismo do romano, por exemplo, era muito de a pessoa não parar, de ser incansável. Esse era o servo por excelência. Os gregos, de uma forma geral. A linguagem dele, a ideia realmente é trazer aquele que é humano, que é a gente como a gente. Isso. E João como filho de Deus.
para os judeus, principalmente. Para mostrar que esse Jesus, por isso que o Evangelho de João é escrito no final do primeiro século, aproximadamente no ano 96 depois de Cristo, muito depois dos outros evangelhos ser escritos, próximo também ao escrito de Apocalipse e às cartas de João, porque ele tem um propósito apologético, inclusive, defender, porque já havia entrado na igreja uma miserável doutrina gnóstica. Então havia aquela dúvida de quem é Jesus, quem é Deus, a carne é má, o espírito é bom. Se a carne é má, o espírito é bom, como é que Jesus se fez carne? Alguns diziam, não, Jesus não se fez carne. Aí João vai dizer como testemunho ocular, o verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, glória com o Filho único de Deus. Entendeu? É bem mais coisa do que isso, mas ele tem alguns aspectos assim, o dualismo que tem, do que é mal, o que é bom, de Jesus não ter recebido uma forma corpórea, alguns defendiam isso. Se ele não recebeu uma forma corpórea, tem as implicações, se ele não era corpo, então não morreu. Se não morreu, não ressuscitou. Se não ressuscitou, aí Paulo diz que vã a nossa fé e nós somos mais infelizes de todos os homens, entende? Porque a nossa esperança em Cristo é nula. Tá? O sacrifício não houve. Tá? Então, tem várias implicações sobre isso, teológicas. Judeus, tá? Não judeu messiânico. Porque o judeu messiânico é outra coisa hoje. Para os judeus, para eles entenderem que esse Jesus, que ele falou, que viveu entre eles, etc., era o rei esperado. João também para judeu, mas serve para todos nós também, Tem. Por exemplo, Mateus faz muito mais referência do Antigo Testamento, fazendo essa comparação, atrelando. E aconteceu assim, como está escrito. É o livro que dá mais referências em relação ao Antigo Testamento. Isso, o Messias Reis. Exato. Ele já aceitava, todos já aceitavam, O Antigo Testamento nosso, foi bom você falar isso, Lore, é o mesmo que a Bíblia do judeu, o livro sagrado do judeu, aquele que nós temos hoje como Antigo Testamento. Tá? Então, o judeu tinha vários cuidados, nós falamos em relação à palavra, o nome de Deus, por exemplo, mas, por exemplo, os copistas judaicos, os escribas, eles tinham a forma, você sabe que a forma escrita do hebraico é diferente, não é da direita para a esquerda, como nós escrevemos, mas da direita para a esquerda. Eles faziam, inclusive, contagem das palavras, para saber se tal qual, a página escrita era tal qual estava no original. Tá? Eles faziam cruzamento também, faziam uma linha imaginária, para saber se a letra que estava no meio da página era a mesma letra que estava no meio da outra página escrita também. Para você ter ideia do cuidado que eles tinham em relação às cópias que estavam sendo produzidas. Tá? Claro que depois surgiram algumas cópias também com menor rigor, tá? Mas você vai ver nos textos hebraicos, praticamente não tem divergências nesse sentido, tá? de escritas. Tá? Em comparação a outras obras extra-bíblicas. Tem muitas obras aí que não tem muito valor, algumas consideram como sendo verídicas, mas tem um número de cópias muito menor, e às vezes não se sabe nem se aqueles personagens de fato existiram, como a Ilíada de Homero, por exemplo, e outros mais. Tá? Bem, mas o fato é, gente, que esse Deus relacional, ele agora está dizendo que eu estou com vocês. Só que entenda, lembra que a gente falou no começo? Deus não é um Deus tribal. Isso falei semana passada e voltei a falar sobre isso no início da aula. Deus não é o Deus de Israel apenas. Deus é um Deus que, a partir de Israel, ele quer se manifestar ao mundo. Por isso, nação sacerdotal. Certo? E nós devemos entender isso também. Nós somos a igreja dele, um povo escolhido, um povo sacerdotal. Então você não é... Olha para cá um pouquinho, gente. Não, você não é crente para você mesmo. Eu aceitei Jesus, glória a Deus, sou salvo, amém. E você é um cristão 0007, 007, que ninguém conhece. Eu lembro uma vez, irmãos, eu nunca vou esquecer isso. Uma vez estava no ônibus, adolescente. Aí lá vou eu no ônibus, com uma Bíblia semelhante a essa aqui. Aí encontrei um colega meu, evangélico também, que a gente trabalhava junto no intervalo bíblico da escola técnica. Escola técnica, eu lembrei que a gente conversou essa semana, foi, Matheus? É antiga, Dizer Cefete para não mostrar muito a minha idade. Aí o que aconteceu? Ou IFPE, já até mudou, mas Cefete mais não. Aí o que aconteceu? Aí eu estava lá no ônibus com a Bíblia, adolescente. Aí um colega meu, evangélico também, fez assim: eita, Adriano,
Rapaz, tu tá com uma Bíblia desse tamanho, tu é crente mesmo, e sair num ônibus com uma Bíblia desse tamanho. Aí eu, qual o problema? Deus está com a Bíblia, né? A Bíblia desse tamanho. Aí ele fez, não, porque muita gente não quer andar. Aí eu entendi que ele que não queria, né? Não gostava de andar com a Bíblia publicamente assim. Então, gente, a gente tem que demonstrar para outras pessoas que o que a gente tem é muito precioso, certo? É claro que muitas pessoas, às vezes, elas às vezes extrapolam o limite de falar de Jesus para outras pessoas, de transmitir a palavra do Senhor para outras pessoas. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não deixar de falar daquilo que a gente acredita realmente. A gente tem que ter cuidado para transmitir essas palavras de salvação, né? O pastor Mateus está com essa sequência de mensagens lá de Jonas, falando sobre o propósito missional de Jonas, né, de Nínive, de Deus para com o povo de Nínive também, aquela nação terrível, né, da Assíria, onde, dentre outras coisas, por exemplo, as pessoas eram empaladas vivas, tá, gente? Empalar é você pegar uma estaca de madeira e atravessar a pessoa e deixar ela viva, né? Claro que ela morre em pouco tempo depois, né? Mas isso acontecer também, ou tirar a pele da pessoa viva ainda e colocar no muro da cidade de Nínive, por exemplo. Por isso que a cidade era vermelha. Quando a pessoa via de longe, via aquele cenário horrível, tá? Isso é a natureza do homem, tá? Aí, Jonas, por exemplo, ele tem essa versão. Não vou alongar mais não, que o pastor Mateus tem muita coisa para falar hoje para vocês. Mas, assim, a Jonas tinha essa versão para algum povo e a gente tem a versão com aquelas pessoas que, às vezes, têm práticas mundanas. A gente tem, às vezes, não quero estar muito ali não, certo? E a gente tem que ter um cuidado, né? Não deixar de ser quem somos, não deixar nossos valores de lado, mas também não pode deixar de estar no meio do povo, né? Senão você se convertia e Deus levava você de imediato. Há um propósito de nós estarmos aqui, há um porquê de nós estarmos aqui, tá? De nós nos ajudarmos mutuamente como igreja e de nós também pregarmos o evangelho para outras pessoas mais, tá? Para que outros venham a conhecer a verdade do evangelho também, tá? Isso é muito, muito importante. Então, voltando para a gente não perder o fio da meada aqui, o livro de Levítico, nós já falamos, Números, e Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei, certo? Ou seja, ali vai estar voltando a falar sobre os princípios que foram lançados anteriormente, tá? Claro que Moisés não tinha condições de escrever até o final do Deuteronômio, que fala da morte de Moisés, né? Então, alguns acreditam até que foi Josué que escreveu o final do livro ali, tá? Pode passar o próximo. Estamos já finalizando. Então, Deus no meio do seu povo, ele quer a santidade dele realmente, que o povo tenha essas características, como nós falamos, né, de atributos de Deus, que alguns chamam de atributos comunicáveis de Deus para conosco, e Deus agora, com o seu povo, ele transfere ainda algumas outras responsabilidades para o seu povo. Dentre elas, a santidade. Santidade em quê? Em ações, festas, comidas, relacionamentos, tá? Então, Deus requer que o povo seja santo nas suas ações. Deus requer que o povo seja santo nas suas festividades. Tá? Deus requer que o povo seja santo em comidas, certo? No que ele come, o que ele deve comer, o que ele não deve comer, para ele entender que todos os parâmetros da sua vida, eles são balizados pelo Senhor. Tá? Então, isso é muito importante para a gente também, irmãos, para que a gente entenda, eu vou passar para você, a gente entenda que a nossa vida não faz sentido de eu dizer, olha, isso aqui eu vou fazer para Deus, mas isso aqui vou fazer do meu jeito mesmo, porque Deus não precisa nem... Isso aqui não tem nada a ver com religião, não, como alguns falam hoje assim. Tá? Mas você, antes de qualquer... Tem gente que diz assim, olha, por exemplo, eu sou designer, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo e cristão. Não, você é cristão e é qualquer outra coisa mais também sendo cristão. Certo? Ou seja, cristão agora é uma base para tudo que você deve fazer. Assim, Deus quis colocar isso também na mente das pessoas para que a santidade elas tivessem tudo isso, inclusive nos relacionamentos. Tá? Por exemplo, quando você ama a Deus, né, não apenas de todo o coração, não apenas acima de todas as coisas, como alguns resumem de uma forma equivocada, esse primeiro grande mandamento, mas quando você ama a Deus com todo o coração, com interesse, você não vai amar outra coisa fora de Deus, entende? Quando eu amo a Deus com toda a minha mente, eu não vou entender ou ensinar alguma coisa que vai contra os princípios de Deus. Entende?
Eu não vou, porque eu acredito nisso, acredito na evolução, por exemplo, que são coisas contrárias. Certo? Eu não posso entender meu pensamento com coisas contrárias e dizer que eu estou servindo a Deus dessa forma no meu entendimento. Tá? Eu não vou gastar o meu físico, eu não vou me desgastar com coisas que são da vontade e contra a vontade de Deus. Se eu amo a Deus com as minhas forças. Entende? Ricardo. Essa questão da comida, santidade nas comidas, já tem alguma proibição para o nosso tempo, em relação a algumas comidas? Eu vou deixar isso aqui para o professor da próxima aula responder para você, porque a nossa aula estourou. Mas de uma forma bem abrangente, Paulo diz assim, né, que tudo que a gente recebe por ações de graças, você dando graças, aquela comida ali é abençoada pelo Senhor. Tá? Então, basicamente, Paulo vai falar sobre o fraco na fé e como nós devemos ser. Né? O fraco na fé faz diferença entre um e outro. Tá? Então, minha forma de pensar é essa, biblicamente falando. E há uma diferença aqui nesse contexto, tá, gente? É só, não deixando de responder a sua pergunta nesse sentido, que Deus proíbe algumas coisas nessa época aqui, porque a entendimento do homem é diferente. Lembra que no começo eu falei que Deus é um Deus relacional e ele se revela com o homem de acordo com o desenvolvimento desse homem. Certo? Então, tem coisas que Deus proíbe porque para o homem não entender muito bem. Eu lembro quando eu tive uma aula de eletricidade, por exemplo, que dizia assim, o professor de eletricidade dizia o seguinte: olha, eu não posso chegar no meio de uma área rural e dizer assim, olha, você não pode fazer uma fogueira embaixo de uma rede de alta tensão, porque se você fizer isso, vai ionizar o ar, as partículas ionizadas vai causar uma descarga elétrica e pode causar uma descarga, feito um raio no chão. Ele não vai entender isso. Porque você vai dizer, olha, se você colocar fogo de baixo para cima, vai sair de fogo de cima para baixo. Aí é uma linguagem que ele entende mais. Então, Deus, ele semelhantemente, ele fala isso com o homem também. Ele proíbe certas coisas, porque ele não vai dizer, olha, isso aqui você precisa cozinhar mais, né? Você precisa ter um cuidado com isso. A lepra na parede, né, que é o mofo que a gente conhece hoje, é para ser tratado dessa forma, porque deve ser assim, assim, assado. A lepra na roupa, como a linguagem bíblica, é assim, assim, assim. Ele vai dizer algumas coisas como tem que ser, de uma forma muito clara, direta e sem muitas explicações. Okay? E para finalizarmos, que a nossa hora já estourou, a estrutura da aliança, né, que eu acredito que o outro professor deve falar um pouco mais sobre isso também para entrar na próxima aula. Mas é basicamente Deus rei, o povo súdito. Se você desobedecer ou não acreditar, isso tem as consequências, tá? De morte, destruição e maldição. E se você acreditar e obedecer, você tem a outras consequências de vida, prosperidade e bênção. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe ricamente, que Deus possa continuar falando conosco nesse culto de hoje. E você não vem apenas para ouvir e ser abençoado, tá, irmãos? O culto é para nós prestarmos culto a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando o culto. Tem um momento de intervalo que você possa realmente vir com essa disposição, né? Estar aqui, né, com essa disposição no coração também. Pastor Mateus? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, por ter usado a vida aí do pastor Adriano. Que horas são já aí? Só para eu saber se 10h05. Eu vou aproveitar só para pegar o gancho. Como eu vou dar aula semana que vem, eu aproveito já para dar complementar, né? Que ele ficou preocupado com o tempo. Mas a questão da lei, só para não esquecer, né? Porque é uma dúvida que eu acho que tem muita gente fica, né? O pastor Adriano já introduziu, que responde, né, essa revelação progressiva de Deus, mas tem um fator aí que envolve o seguinte: a gente não está mais debaixo da aliança antiga, né? Da antiga aliança, do Antigo Testamento. A gente está debaixo da nova aliança. Então, nova aliança, novas regras, né? Em resumo. Então, a antiga aliança, ela trazia as questões relacionadas a alimento, por exemplo, porque, em primeiro lugar, existiam questões de restrições alimentares mesmo, né? Como ele falou. Por exemplo, existiam alimentos como naquela época o porco. Hoje, carne de porco é uma beleza, né? Vamos dizer assim, saudável, tem os tratamentos já. Mas naquela época, comer carne de porco era altamente arriscado, porque não existiam os tratamentos alimentares que tem hoje. Então, existiam cuidados de saúde nesse sentido, respondendo de maneira objetiva. Várias das comidas que você pega ali, você fizer uma pesquisa alimentar, você vê que era muito arriscado. Em segundo lugar,
existia o fator litúrgico atrelado àquilo, né? Quando, por exemplo, se dizia não comam comida com sangue, tinha o fator alimentar, porque o sangue poderia ter, né, questões arriscadas à saúde, mas havia o elemento de que, quando Levítico fala no sangue há vida, isso já queria apontar de algum modo para o que seria realizado na obra da cruz do Calvário, né? O sangue de Cristo sendo derramado e vida sendo ofertada ali. Então, sempre há esses dois elementos, o fator alimentar, como ele já citou, e existe o fator também litúrgico que apontava para a coisa, como no tabernáculo, né? Porque realmente um dos dramas, como eu já ministrei esse curso, um dos dramas que a gente tem, né? E que a gente, como professor, sente, é porque o nosso tempo é muito curto. Mas certamente, se ele tivesse mais tempo, ele teria falado do tabernáculo. E aí você entra e você vê que são perguntas que as pessoas fazem, né? O que é que significa aqueles vários elementos dentro do tabernáculo? E aí você começa a ver que todos os elementos apontam para algo em Cristo, para a obra de salvação em Cristo, né? Mas enfim, irmãos, realmente esse curso tem um desafio, né? Que ele é um panorama. Se a gente fosse entrar em cada uma das temáticas, a gente gastaria aí uma aula para cada capítulo da Bíblia, né? Mas em resumo, mas aí a ideia, talvez até depois da gente passar desse curso, é a gente pegar os livros e ir aprofundando. A ideia desse curso é como se fosse assim, abrir o horizonte para que a gente veja o plano de redenção de uma maneira mais clara, né? E depois disso a gente tem mais base, né? Mais segurança para de repente ir entrando capítulo a capítulo, livro após livro, né? Então é isso, irmãos. Eu preferi resolver logo aqui isso para poder semana que vem eu não esquecer, né? Porque podia ser que eu esquecesse se o irmão ficasse aí sem essa lembrança minha na próxima aula. Irmãos, eu queria agradecer a sua presença, né? E encorajar. Eu falei isso no início da aula, eu fiz questão de voltar aqui só para reencorajá-lo. Porque nós estamos aí chegando na metade do curso. E é sempre um motivo de fique firme, continue firme aí em Cristo e nas aulas, né? Aprendendo de Deus, crescendo. E como tem sido rica, né? Essa aula também é muito rica, né? A gente poder aprofundar nesses livros. Glória a Deus por isso. Que domingo que vem você esteja aqui também e que a gente continue aí firme nesse propósito de conhecer mais de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e vai ter um lanchinho agora lá embaixo, coffee break. Toma um cafezinho lá e daqui a pouco, 10h30, a gente tá aqui começando o culto, tá bom, gente? Deus abençoe vocês.